fraternidade desse ano, um momento ali de celebração da Igreja Católica, campanha que é lançada oficialmente hoje pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, em Brasília. E o tema, Fraternidade e Ecologia Integral, o lema Deus viu que tudo era muito bom. A gente está recebendo aqui o padre Rodrigo Rios, ele que é o coordenador do setor de comunicação da Arquidiocese de Maceió, lançado oficialmente hoje. O que é que muda nos ritos da Igreja Católica? Padre, bom dia, a partir de agora. Bom dia, Thaís. Bom dia também a todos aqueles que nos acompanham. Então, a campanha da fraternidade, ela surgiu em Natal e se espalhou por todo o Brasil, né? Qual era o objetivo? Durante a época da Quaresma, a gente chama muito para a conversão interior. Mas a gente também, nessa conversão interior, deve sempre olhar para o âmbito social, né? O que é que a gente pode fazer para os outros? O que é que a gente pode melhorar para a nossa sociedade? Então, a igreja, preocupada com isso, começou a lançar, né, um tema que nós chamamos Campanha da Fraternidade, para poder ser desenvolvido durante a Quaresma e durante todo aquele ano após a Quaresma. Começou em Natal, se espalhou por todo o país e agora está muito mais bem estruturado. A cada ano a gente promove uma temática diferente, né? Esse ano, qual é a temática? Fraternidade e Ecologia Integral. Qual é o sentido? Fazer com que as pessoas, né, não somente aquelas que são católicas, né, mas de um modo em geral, possam pensar sobre temas voltados à ecologia. Então, cuidado com a casa comum, cuidado com a terra, né, com o nosso planeta. Tentar modificar também alguns hábitos, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que têm hábitos que acabam prejudicando, né? Pessoas que jogam lixo na rua, pessoas que não fazem reciclagem, que não fazem uma coleta seletiva. Então, pensar também na forma como nós procedemos no dia a dia, que pode prejudicar o nosso planeta. E agora que nós também vivemos tantas crises, né, socioambientais, ajudar também as pessoas que sofrem, né, que são vítimas dessas crises, né, socioambientais. Então, a campanha da fraternidade, ela é lançada, né, no início da Quaresma. Nós vamos, inclusive, na Arquidiocese, fazer o lançamento oficial no próximo domingo com o arcebispo. Então haverá uma missa na Catedral no próximo domingo às 9 horas da manhã e ali será o lançamento através do arcebispo oficial. Mas a campanha da fraternidade no Brasil todo é durante esse período da Quaresma, chamando a atenção para aquela temática durante todo o ano também. E aí é bonito, porque são muitas e muitas iniciativas, né, que a Igreja Católica propõe para que a gente consiga trabalhar a temática. É uma campanha que existe desde 2064, né? E a cada ano a mobilização já chama mais pessoas, já tem um destaque maior para realmente as pessoas questionarem os comportamentos, questionarem e começarem a refletir sobre os temas propostos pela campanha esse ano, refletir sobre comportamentos egoístas, refletir sobre comportamentos consumistas e sobre a ecologia integral, de maneira geral, né? Então, a campanha da fraternidade marca também esse início da Quaresma, que começa hoje. Isso. A Quaresma é um período de 40 dias que nós nos preparamos para a Páscoa. Então, a Igreja Católica, ela tem dois grandes eventos, né? São as duas maiores festas do cristianismo, né? A Páscoa e o Natal. O Natal a gente celebra o que? A encarnação, o nascimento de Jesus Cristo. E a Páscoa a gente celebra a ressurreição. Então, esses dois grandes momentos na vida de Jesus, a gente antecede com períodos de preparação. Para o Natal chamamos de Advento, para a Páscoa a gente chama de Quaresma. E por que chama Quaresma? Porque são 40 dias. Então é a 40ª, né? Como também anteriormente era chamado. São 40 dias de preparação para a Páscoa. E 40 é um número bíblico, porque representa os 40 anos que o povo de Deus ficou passando pelo deserto, saindo do Egito para chegar à Terra Prometida. 40 dias, né, e 40 noites que Moisés passou lá no Monte Horebe, no Sinai, né, para receber as tábuas de aliança. 40 dias também que o profeta Elias passou nesse mesmo monte, né? 40 dias que quando houve o dilúvio, né, antes das águas baixarem e novamente a família de Noé poder povoar a terra, então foram justamente 40 dias. E Jesus Cristo passou 40 dias no deserto sofrendo as tentações. Então, por isso que esse número 40, tão simbólico nas Sagradas Escrituras, é utilizado por nós.
porque significa um tempo de preparação para que a gente celebre melhor a Páscoa. Então, hoje começa a Quaresma, e a Quaresma começa com a quarta-feira de cinzas. Né? E qual é o sentido? A gente coloca a cinza e põe as cinzas sobre as cabeças das pessoas e repete uma frase, né? Lembra-te que tu és pó e de que ao pó voltarás. Então, a gente faz com que as pessoas elas possam observar que são breves, que são passageiras aqui na Terra, que não se deve apegar tanto àquilo que é material, às coisas que são terrenas, e que nós somos destinados a uma realidade muito maior, que é o céu, que está além dessas realidades da nossa peregrinação terrena. Então, colocar as cinzas faz com que a gente pense, meu Deus, o quanto eu sou pequeno, o quanto eu sou breve, o quanto eu sou pó, e por isso eu devo melhorar e ter uma existência aqui na Terra que seja uma existência diferente, né? Uma existência que seja boa não somente para mim, mas para as pessoas que estão ao meu redor. Então é muito bonito, porque a época da Quaresma, começando com a quarta-feira de cinzas, faz com que as pessoas elas compreendam, né, de que é necessário se converter para se tornarem melhores e, consequentemente, mais próximas de Deus. Então, quem entra nas igrejas a partir de hoje já, padre, já vê aquela imagem dos santos cobertos, a Via Sacra já começa também hoje, a partir dessa quarta-feira? Isso. Nós já podemos cobrir as imagens, né, a partir do início da Quaresma, ou então quando estiver um pouco mais perto da Páscoa, né, antes da última semana, digamos assim. Mas as pessoas visualmente já observam isso, né? Por que a gente cobre as imagens? Porque os santos estão na glória de Deus, né? Então representa essa igreja triunfante, alegre, né? Gloriosa. Então a gente cobre as imagens, né? Para dizer, não, daqui a pouco nós vamos celebrar essa igreja, né? Celeste, gloriosa na Páscoa. Então a gente observa essa diferença. E também há outras diferenças. A gente não canta o glória, não canta o aleluia, né? As músicas, elas são mais penitenciais. Por quê? Porque faz com que as pessoas elas possam interiorizar mais. Então você chega na igreja e aí a gente vai ter um órgão ou somente um violão para acompanhar os cânticos. E as músicas, elas são assim muito mais serenas, né? Porque daí as pessoas elas passam por essa reflexão. E a Via Sacra a gente pode rezar todos os dias da Quaresma, mas há um dia específico que basicamente as paróquias todas elas promovem mais a Via Sacra, que são as sextas-feiras, né? Por quê? Porque sexta-feira foi justamente o dia em que Jesus Cristo morreu. Então, o que é a Via Sacra, né? Via Sacra, Via Crucis, significa caminho sagrado. É o caminho que Jesus Cristo fez do local onde ele foi julgado até o Gólgota, né? O Calvário, o momento em que ele foi crucificado. Ali a gente medita assim 14 momentos daquele caminho que para nós foi considerado sagrado. Então, o momento em que ele caiu, o momento em que ele se encontrou com algumas mulheres piedosas, o momento em que ele se encontrou com a sua mãe, as palavras que ele disse, né? Durante aquele percurso, durante o momento da sua morte também, né? Antes de falecer. Então a gente consegue meditar sobre todo este caminho feito por nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é muito, 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 muito forte, né? Porque as pessoas hoje, Thaís, elas não meditam sobre a morte. Muitas pessoas têm medo, sabe? Então quando a gente fala Gostam sobre... de distanciar o tema, né, pai? É um tema assim, ainda que envolve muito tabu para várias pessoas. Às vezes eu vou falar sobre morte, eu faço muitas missas, a gente chama de exéquias, né, que são aquelas missas nos cemitérios, em que quando uma pessoa falece, a família chama para que a gente faça as orações, fazemos os enterros, no sétimo dia. Então, quando a gente toca sobre a temática da morte, as pessoas, às vezes, assim, elas têm um pouco de orgeriza, né? Elas não gostam tanto, então tem também um certo tabu. Então, quando a gente pensa na morte de Jesus Cristo, a gente também pensa na nossa morte, né? Porque todos nós vamos passar por essa experiência. E pensar na morte não é algo negativo, é algo positivo. Por quê? Porque muda as minhas práticas comportamentais enquanto eu estou vivo. Então, se eu sei que um dia isso daqui é finito, né? Isso aqui vai passar, então como é que eu posso, né? Viver de uma forma diferente? E aí, a morte de Jesus Cristo nos faz pensar nisso também. É muito forte, muito forte. Eu indico para todas as pessoas, né, aqueles que nos acompanham, pense, né? A morte de Jesus Cristo ela não foi em vão.
E ela nos faz atentar também para essa experiência que todos nós, eu e você, um dia nós vamos passar também. Então é isso. A partir de hoje está aberta, iniciando a Quaresma, também a campanha da Fraternidade, chamando a todos para essa reflexão. A Quaresma que faz essa contagem dos 40 dias, contando toda a trajetória da vida e morte até a ressurreição de Jesus Cristo, e você acompanhando isso até o dia 17 de abril, a Quaresma, né? Vai até o dia 17, antes da celebração da Quinta-feira Santa. Algumas pessoas podem ter dúvida quanto ao término do período quaresmal, mas esse ano vai até o dia 17 de abril, tá correto, padre? Isso. A Páscoa, ela é uma data móvel, né? Porque como Sim. Jesus Cristo, ele sofreu nessa morte e ressurreição, justamente quando era lua cheia, então todos os anos a gente observa o calendário lunar para poder definir a data da Páscoa. Então, cada ano a Páscoa muda e, consequentemente, a Quaresma muda e até o Carnaval, viu, minha gente? Ele muda porque o Carnaval são esses dias que antecedem, né? Carnavale, né? Então, se come carne, se festeja, né? A festa da carne, se come bastante carne, como se fosse a despedida, né? Eu como carne antes, para na Quaresma não comer a carne. Então, tudo isso é baseado justamente no calendário lunar, né? A Quaresma, ela sempre se encerra na quinta-feira da Semana Santa, né? E por que se encerra justamente neste dia? Porque é quando se inicia o Tríduo Pascal. Então nós contamos assim, né? Quinta para sexta, um dia, sexta para sábado, 2 dias, sábado para domingo, 3 dias, né? Então de quinta-noite até domingo, são esses 3 dias, né? Em que Jesus Cristo sofreu a sua paixão, morte e a sua ressurreição. Então, na quinta-feira, à noite, nós celebramos uma missa que nós chamamos assim, né? Missa da Ceia do Senhor do Lava-Pés, em que Jesus Cristo, ele fez a sua última ceia com os seus discípulos. Então, naquele momento, se encerra a Quaresma. Por quê? Porque se inicia o Tríduo Pascal. Esses 3 dias da Páscoa de Jesus. A palavra Páscoa é uma palavra que vem do hebraico, né, que significa passagem. Então Jesus, ele fez uma passagem, né? Ele fez uma passagem pela vida, pela morte, para chegar à ressurreição, né? Então, Tríduo Pascal é esse tríduo de passagem de Jesus Cristo por esses 3 dias. Então eu deixo aberto aqui, padre, para a gente finalizar a partir de hoje, convidando a todos a se fazerem mais presentes junto à comunidade católica, quem não é católico também se fazer presente junto às reflexões e questionamentos, ações ali que envolvem o tema da campanha da fraternidade desse ano, e a mensagem final para a gente finalizar aqui esse bate-papo. Então, a campanha da fraternidade, ela trata sobre o tema, né, ecologia integral, e isso envolve todos nós que estamos aqui. Então não é algo exclusivo da Igreja Católica. Eu conversava antes com o Rogério do Gazeta News, explicando justamente isso para ele, né? Nós temos iniciativas que são iniciativas que vai para além dos muros da igreja, né? Então a gente busca, né, fazer conscientização nas escolas, nos colégios, nas associações, né, em outros lugares, chamando especialistas, né, pessoas que tratam sobre essas temáticas. Para quê? Fazer com que as pessoas pensem sobre ecologia, sobre a nossa casa comum, sobre os nossos comportamentos, né, perante o nosso planeta. E dessa forma a gente consegue assim disseminar isso que é tão importante, né? Eu acho muito bonito porque a igreja está preocupada não somente com aqueles que são membros da igreja, né? Mas com a sociedade como um todo. E aí fica o convite para você, né? Já que nós estamos iniciando a Quaresma e, consequentemente, a campanha da fraternidade, que você tenha práticas que sejam boas para o seu planeta e para a vida como um todo, né? Então, uma boa Quaresma, um bom tempo assim, né, de preparação e reflexão, e que Deus te abençoe. Obrigada, Padre Rodrigo Rios. Até uma próxima. O padre que está sempre aqui com a gente, né, padre? Obrigada. Ótimo início de Quaresma. Parabéns aí sempre pela condução e pelas entrevistas aqui com a gente. Vamos para um rápido intervalo.